Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Cresce Esclarece e o tema de hoje é como transformar um grupo de trabalho em um time. E quem vai participar hoje do programa vai ser o administrador de empresas, Marcelo Simonato. Bom dia, Marcelo, tudo bem? Bom dia, como vai, Cris? Tudo bem? Tudo bem. Uma honra estar aqui com você. Igualmente. Marcelo, eu vou começar com uma pergunta simples. Qual a diferença entre um grupo de trabalho e um time? Cris, eu gosto de pensar sempre num grupo de trabalho, numa empresa, num ambiente corporativo, como um time, seja de futebol, de vôlei ou de qualquer esporte, onde pessoas com suas habilidades jogando junto em prol de um objetivo comum. Um grupo de trabalho são pessoas que se reúnem num único local para exercer as suas funções, mas de forma isolada. Cada um está jogando por si. É a diferença básica entre você pegar um time profissional e colocar para jogar com um grupo de amigos que faz aquela pelada no final de semana. Não tem uma regra, não tem uma combinação de jogadas, onde todos têm uma meta em comum. Então, um time, nós reunimos o talento de todos os colaboradores em prol de fazer algo melhor, superior, unificar forças. É tipo assim, 1 mais 1 não vai dar 2. O potencial de um com o potencial de outro, o resultado vai ser 3, 4, 5. É exponencial o que se pode fazer com um time. Diferente de um grupo de trabalho, onde você tem 1, 2, 3, 5, 10 pessoas trabalhando no mesmo ambiente, mas são resultados individuais, com objetivos distintos uns dos outros. Muitas vezes não há alinhamento, não se sabe qual é o propósito e o objetivo final daquela corporação ou daquele departamento. Então, na verdade, o grupo ele é individual, ele é grupo porque estão pessoas reunidas, mas o trabalho, na verdade, ele se torna individual. O time é um trabalho unido, com objetivo em comum, é isso? Exatamente. E mais do que isso, num time, você conhece as peças. As peças, eu digo as pessoas, os colaboradores. Nós sabemos quais são os dons, os talentos, qual a habilidade de cada jogador. E nós colocamos as pessoas certas no lugar certo para desempenhar um papel que na comunidade daquele grupo vai então fazer uma boa partida e ganhar o jogo. Diferente de um grupo de pessoas que cada um está jogando isoladamente. E qual a ligação com a alta performance? Como é que a gente identifica isso? Se fala muito hoje em alta performance. E o que é alta performance? Se não você conseguir extrair o máximo de cada um dos colaboradores. Imagina o seguinte, qualquer máquina, qualquer equipamento, ele é feito para desempenhar um determinado papel. Nós, seres humanos, também temos os nossos atributos, as nossas qualidades, conhecimento técnico que nós adquirimos através da nossa formação, da experiência. Como é que eu consigo obter, então, alta performance de um colaborador, de um time? Quando eu consigo com que essas pessoas façam o melhor que elas podem fazer de acordo com as suas capacidades que elas têm até aquele momento. Muitas pessoas não conseguem desempenhar o máximo do seu papel, em primeiro lugar, porque elas não estão executando o trabalho para o qual elas nasceram para fazer. Segundo, elas não estão fazendo aquilo com paixão, com amor. Uma pesquisa do Globo.com indica que mais de 56% dos colaboradores trabalham insatisfeitos. E aí eu te pergunto, você acha que uma pessoa trabalhando 8, 10 horas por dia, 5 dias da semana, 22 dias no mês, 360 dias no ano, insatisfeitas, elas vão produzir em alto padrão, em alta qualidade? Isso é impossível. Você coloca uma pessoa que tem um perfil técnico, mais analítico, para fazer uma atividade que você precisa de alguém que seja comunicador, que seja expansivo. Ela não vai desempenhar o máximo do papel dela. Assim como o contrário também. Quando uma pessoa é extremamente extrovertida, comunicadora, e você coloca ela num cubículo fechada para ficar lendo papéis. Ela não vai desempenhar o melhor dela. Então nós temos que saber colocar as pessoas no lugar certo. E para isso a importância de conhecer o seu elenco, definir o time e para qual lugar, para qual jogada, qual campeonato nós estamos jogando. Mas é possível a própria pessoa identificar a qualidade que ela tem, além para ela poder colaborar com o trabalho em equipe, porque é importante ela saber qual a principal característica dela, desenvolver essa característica para poder trabalhar em, desculpa, não é equipe, é time, né? Trabalhar no time e ter um resultado adequado. Isso nós chamamos de autoconhecimento. É fundamental que todas as pessoas tenham essa capacidade de se autoconhecer. E quando a gente fala em autoconhecimento, nós estamos falando, seja de conhecer os nossos pontos fortes,
que todos nós temos. Cada indivíduo é um ser especial, dotado de habilidades. Então ele precisa conhecer quais são os seus talentos, quais são os seus pontos fortes, mas também conhecer as nossas fraquezas, pontos de melhoria, porque todos nós temos. Nós precisamos e devemos continuar avançando e evoluindo nesses pontos de fraqueza que nós temos, para que nós possamos cada vez ser um profissional melhor. Então é fundamental que o colaborador se conheça, mas o líder também deve conhecer o seu time, conhecer o seu elenco, para que ele possa extrair o melhor de cada um. Mas assim, existe algum método, alguma coisa que a pessoa consegue se conhecer melhor? Tem algum estudo que é feito com a pessoa? Como é que é feita essa análise? É importante, né? Porque às vezes a pessoa não consegue identificar o que ela tem de melhor. Às vezes ela acha que ela está derrotada, não consegue, eu não sou boa em nada. Mas todo mundo é bom em alguma coisa, né? Sem Como dúvida. é que ela consegue identificar isso? Tem algum estudo, algum método, alguma análise que é feita? Como é que funciona isso? Existem diversos métodos. Cada empresa, cada autor usa uma denominação diferente e eu não quero fazer propaganda de um ou de outro. Mas, por exemplo, algo muito novo, que tem no mínimo 50 anos, uma matriz SWOT, onde você identifica as suas fortalezas, as suas fraquezas, as suas oportunidades e as suas ameaças. É um quadrante, onde a pessoa pode fazer ali uma autoavaliação e trabalhar os seus pontos fortes junto com as oportunidades, as suas fraquezas junto com as ameaças e traçar um plano de desenvolvimento. Existem também análises de perfil comportamental, como o DISC, PI, entre tantos outros, onde nós podemos definir qual o perfil daquela pessoa, qual aptidão ela tem. Então, isso é possível fazer de forma sozinha, então a pessoa não precisa que alguém contrate esse serviço para ela. Hoje nós temos, com o advento da internet, da globalização, acesso a tudo isso. Então, a pessoa que deseja buscar autoconhecimento, ela pode muito bem buscar essas ferramentas para poder se avaliar e conhecer, então, quais são as suas fortalezas, as suas fraquezas, o seu perfil comportamental e por que, muitas vezes, nós agimos da forma como agimos. Isso tem a ver com a nossa infância, com crenças que foram colocadas no nosso subconsciente quando nós éramos ainda muito pequenos. Os autores dizem que normalmente isso acontece na nossa primeira infância, até os 6, 8 anos de idade, e que muitas vezes pode estar impactando a nossa vida no dia de hoje. Entendi. E assim, quais as características de um time de alta performance? Como é que esse time funciona? Um time de alta performance, ele começa pela seguinte característica: autorresponsabilidade. Todos devem ser responsáveis pelas suas ações. Então, como a gente está falando de time, eu gosto de fazer sempre a analogia, especialmente com um time de futebol. Se eu sou o centroavante, qual a minha principal responsabilidade naquela partida? Marcar o gol. Eu, como técnico, como líder desse time, eu não espero que o gol seja feito pelo zagueiro. O zagueiro, ele pode, eventualmente, marcar o gol. Mas essa não é a sua principal responsabilidade. Qual a principal responsabilidade do zagueiro? Defender. Se ele não conseguir realizar a defesa, ele vai ser cobrado por isso. Mas ele não vai ser cobrado se ele não marcou um gol. O mesmo acontece com aquele atacante. Se ele não marcar o gol, ele vai ser cobrado. Agora, eu não estou esperando que lá atrás ele faça a defesa. É ótimo se ele puder ajudar. Mas essa não é a principal função dele. Então, autorresponsabilidade. Num time, cada um de nós está naquele momento realizando um papel, uma atividade. E eu tenho que, como líder, confiar de que meu time entendeu a sua responsabilidade. E aí nós vamos para o segundo fator importante, que é o alinhamento. Nós temos que estar alinhados. Cada um saber o plano estratégico do time, quais pessoas estão jogando nesse time, qual a responsabilidade de cada um nesse time, para que a gente possa atingir o objetivo final. E tudo isso passa por comunicação. Eu queria depois entrar nessa parte com você. As empresas têm tido muita dificuldade com comunicação. Se você pegar uma pesquisa de clima de qualquer empresa, um dos fatores que normalmente aparece no topo da lista como reclamação por parte de todos os colaboradores é a falta de comunicação. Assuntos são decididos, definidos pela alta direção e como aquela brincadeira do telefone sem fio, ele vai chegando segregado até a base. E aí as pessoas não têm alinhamento. Eu estou fazendo um trabalho aqui e acho que estou fazendo um bom trabalho, mas eu não estou indo na mesma direção
para a qual a alta direção definiu que nós deveríamos ir. Então, a comunicação ela é muito importante para que esse time possa ter uma alta performance. E você podia definir para mim o que é comunicação? O que é uma boa comunicação? Comunicação, muitas pessoas entendem que é o falar bonito, usar uma linguagem rebuscada, e não tem nada errado com isso. O português agradece. Mas a comunicação é muito mais profunda do que isso. A comunicação não se trata de falar bem, mas sim ser entendido pelo outro lado. Eu posso passar uma informação aqui para você, da melhor forma possível, e talvez você tenha entendido ou não. Precisa haver o alinhamento e eu ter a certeza de que a minha comunicação foi eficaz, que você capturou a minha ideia e que vai colocar em ação aquilo que a gente conversou. Isso é uma comunicação eficaz. Eficaz. Marcelo, chegou uma pergunta aqui via Facebook, Carmine Ferrari. Crenças limitantes, devemos observar nossos próprios comportamentos? Muito obrigado, Carmine, né? É Carmine, isso. Muito obrigado pela pergunta. As pessoas têm dado mais atenção a esse assunto ultimamente. E as crenças limitantes, elas têm tudo a ver com a forma como nós nos comportamos. Eu costumo fazer uma analogia dos nossos comportamentos a um iceberg. Todos conhecem um iceberg, uma grande pedra de gelo que se forma no oceano em baixas temperaturas. Mas essa pedra de gelo, ela tem um pedaço dela que fica para fora da água, que é o que nós enxergamos. Mas, na verdade, existe uma pedra de gelo muito maior debaixo da água, fazendo aquela pedra flutuar. Os nossos comportamentos são aquilo que o público externo enxerga. São as nossas ações no dia a dia. Mas elas são baseadas em algo que está por debaixo da água. Nossa experiência, nossa vivência, os nossos valores, nossas crenças. E aí está o detalhe da sua pergunta. Se nós tivermos crenças que estão nos limitando, verdades que foram inseridas no nosso subconsciente e que podem estar atrapalhando nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, e nós não conseguimos atingir o máximo do nosso potencial porque acreditamos em coisas que não são verdades. E muitas vezes nós não sabemos que nós temos uma crença implantada no nosso cérebro desde a nossa infância. Nós precisamos trabalhar com isso. Como? Através de programação neurolinguística. Você precisa descobrir qual é essa crença e reprogramá-la, trazer uma nova verdade para aquela crença. Um exemplo, pessoas que têm problema com dinheiro. Existe uma crença implantada no cérebro, no subconsciente dessa pessoa, na mentalidade dela, de que dinheiro é uma coisa ruim. Uma coisa suja. Uma coisa suja, uma coisa que não presta. E dinheiro não é isso. Que dificulta o desenvolvimento financeiro, né? A pessoa não consegue se desenvolver. Quando ganha dinheiro, gasta rapidamente. Então, nós precisamos trabalhar isso. E quer saber de mais uma coisa? Quem colocou essa informação nas nossas mentes foram os nossos pais, aquelas pessoas que nos criaram na infância. Tem uma frase de um amigo meu que diz o seguinte: os pais são os culpados sem culpa. Talvez eu e você estamos fazendo ou fizemos isso com os nossos filhos também. Então fica aqui o recado para todos os pais. Cuidado com o que você implanta na mente do seu filho, especialmente na primeira infância. Isso pode impactar ele na vida adulta. Crenças limitantes que nós, muitas vezes, sem querer, colocamos. E se você está enfrentando alguma dificuldade, você sente que a sua vida pessoal ou profissional está patinando, talvez você tenha alguma crença que precisa ser trabalhada. E aí sim, você precisa buscar ajuda. Marcelo, isso que você acabou de falar agora é uma coisa muito interessante, porque cada um tem a sua crença individual, a sua crença limitante individual. Como é que a gente faz para alinhar tudo isso? Porque cada um tem uma dificuldade interna, né? Como é que faz para isso ficar mais harmonioso no time de trabalho, por exemplo? É um desafio muito grande para um líder, porque nós falamos aqui primeiro que o líder escolhe o elenco, coloca as pessoas certas nos lugares certos. Quando ele faz isso, ele está pensando nas habilidades técnicas, em primeiro momento. O centroavante, ele sabe chutar e marcar gol. O zagueiro sabe fazer defesa. O lateral esquerdo, minimamente, tem que chutar com o pé esquerdo. O lateral direito com o pé direito. Então, nós buscamos o conhecimento técnico das pessoas num primeiro momento. Mas, de anos para cá, as equipes de recursos humanos têm percebido que tão importante, ou até mais, do que o conhecimento técnico dessas habilidades técnicas, experiência profissional, nós precisamos conhecer e ajudar os nossos colaboradores na parte comportamental, que é aquela parte do iceberg que está para fora.
E como é que a gente vai poder ajudar essa equipe a ter um alinhamento, como é a sua pergunta, da equipe em relação ao seu comportamento? Trabalhando muitas vezes as crenças. As crenças de cada um são individuais. E eu vou ter que ajudar a minha equipe a reprogramar certas crenças. Porque muitas pessoas, por exemplo, não conseguem trabalhar em equipe. Preferem trabalhar sozinhas, isoladas. E cá entre nós não somos uma ilha. Nós precisamos das pessoas. Numa era, numa geração onde cada vez mais as redes colaborativas estão em alta, o papel do networking é fundamental. Nós não conseguimos fazer tudo sozinho. Nós precisamos de outras pessoas para unir forças, porque juntos nós somos mais fortes. Com certeza. E quais são os fatores que alavancam essa performance de um time? Nós já falamos do autoconhecimento, da comunicação. Outra coisa importantíssima num time é a confiança. A confiança entre os colaboradores que jogam aquele jogo junto. Não dá para você ter pessoas trabalhando que se comunicam bem, que têm seu conhecimento técnico adequado, mas que não há credibilidade, que não há parceria entre as pessoas. O relacionamento deve ser muito saudável, isso passa pela confiança. Nós comunicamos, nós alinhamos, nós trabalhamos junto, mas é preciso ter a confiança. Eu preciso confiar de que quando eu toco a bola para você, agora a responsabilidade está contigo. Você vai levar até a lateral do campo e vai cruzar. E você vai confiar que fazendo o cruzamento, o centroavante está entrando de cabeça. Vocês já repararam como é que é um jogo de futebol? Muitas vezes a bola é tocada e o jogador nem viu se o outro atleta está passando ou não, mas ele sabe que o atleta vai passar, porque eles treinaram aquilo. A confiança entre as pessoas, as jogadas estão ensaiadas. Você pode falar assim, Marcelo, isso não acontece na prática a todo momento, mas um time de sucesso, de alta performance, deve buscar isso. Quando você olha para o Real Madrid na época do Cristiano Ronaldo, o lateral Marcelo sabia que ao correr pela lateral esquerda e fazer um lançamento, Cristiano Ronaldo, Bale, Benzema estariam na área para cabecear e fazer o gol. Por isso aquele time foi um time de tanto sucesso por tantos anos. Marcelo, eu queria retomar com você a parte de comunicação que eu acho extremamente importante. Para mim, comunicação é basicamente tudo. Sem dúvida. A comunicação, se eu não me engano, é basicamente formada por 3 fatores. O emissor, o canal de comunicação e o receptor. No meio desse trâmite de informação, pode haver ruídos de comunicação. Às vezes, quais são esses ruídos que podem ocorrer na comunicação que interferem nesse trabalho do time? Tá? Às vezes não é só um português que está errado, ou o exagero de uma forma técnica de se expressar, porque, como você disse, às vezes a pessoa quer florear tanto o português que acaba ficando sem como a gente conseguir entender o que a pessoa está falando. Às vezes uma relação entre a pessoa que está liderando e a pessoa que está sendo liderada também pode ocasionar um ruído de comunicação, ou não pode. Você impor uma coisa, alguma cultura que você acredita e às vezes a outra pessoa ela não acredita nisso. Não pode haver esse ruído de comunicação na relação? O que mais acontece nas corporações é ruído de comunicação. E Peter Drucker diz o seguinte, que na comunicação nós precisamos ficar atentos àquilo que não foi dito. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes nós nos colocamos aqui para conversar, mas eu já crio um preconceito em relação a você. E os meus ouvidos não estão de fato abertos para a sua opinião, para aquilo que você vai colocar, porque eu já formatei a minha decisão sobre o assunto que nós estamos discutindo. Então, tem que haver uma empatia entre as pessoas. O que é empatia? Eu me colocar no lugar do outro. Resiliência. Eu preciso entender um problema e entender que eu sozinho não tenho necessariamente a solução para ele. Independente de eu gostar ou não de você. Muitas vezes a gente não está dizendo que o time inteiro são os melhores amigos que frequentam a casa um do outro. Se isso for possível, ótimo. Sem dúvida a sinergia vai ser melhor ainda. Mas nós estamos dizendo que profissionais devem agir de forma profissional. E assuntos, debates, discussões, conflitos, problemas devem ser discutidos de forma harmoniosa. Não naquele modelo onde eu quero sempre ganhar, eu tenho sempre a razão. Não, eu primeiro escuto, dou a chance de aprender com a outra pessoa. A melhor solução não é a minha ou a sua, mas aquela que resolve o problema. Os ruídos, eles estão justamente
quando o nosso ego, as nossas vaidades tomam a frente. E eu acho que eu estou certo e a outra pessoa pouco importa. Não é nem por uma questão do vocabulário, né? Muitas vezes o vocabulário atrapalha. Pessoas que têm um vocabulário muito técnico, advogados, pessoas que trabalham em TI, médicos, eles têm os famosos jargões do seu dia a dia. E quando conversam entre si, não tem nenhum problema. Mas muitas vezes nós que somos leigos naquela matéria, não vamos entender certas palavras. Então é muito importante você que está me ouvindo e que talvez use palavras rebuscadas, tenha no seu vocabulário talvez palavras de outro idioma. Tome cuidado, tenha certeza se a outra pessoa com a qual você está conversando de fato está entendendo o que você está falando. Deixe a outra pessoa repetir aquilo que vocês estão conversando para ter a certeza de que houve o alinhamento e o entendimento, porque são esses pequenos detalhes que geram ruído na comunicação. E se você não entendeu direito, como você vai fazer? Como você vai repassar essa instrução de repente para uma outra equipe que vai ter que fazer alguma coisa? E aí o tal do telefone sem fio começa a entrar em ação. E como é que você considera o que é um bom líder comunicador? O líder comunicador, como a própria palavra diz, é aquele que se comunica. E já dizia o velho Chacrinha, quem não se comunica, se estrumbica. É fundamental comunicar. É fundamental dar feedback à equipe. É fundamental que o líder esteja presente junto com o seu time. Aquele técnico do time de futebol que está ali, do lado de fora, mas se pudesse entraria em campo para jogar junto, né? Então, líderes que são ausentes, que não participam do jogo, que estão acostumados a estar numa sala fechada, dando orientações através de alguém, ou através de uma secretária, ou através de e-mails, e não da comunicação face a face, olho no olho, ele perde credibilidade. É muito importante a comunicação do líder. E, novamente, nós não estamos falando aqui necessariamente de oratória. Eu não estou dizendo que todos têm que ter a habilidade de subir num palco e dar um show, de dar uma aula, de dar uma entrevista. Não, não é isso. Mas é o processo do feedback, aquele processo do dia a dia, de se relacionar. Quantos líderes efetivamente fazem reuniões semanais com a sua equipe? Quantos líderes fazem minimamente, de forma, para não ser muito audacioso, de forma semestral, uma reunião de feedback com cada pessoa de forma individual? É fundamental isso, essa comunicação. Você não espera um ano para dar um feedback para um colaborador, para dizer que ele não está indo bem, imagina isso. Ou pior, tem gente que é desligada e no desligamento ela é informada, olha, você não estava performando bem. E ela pergunta, mas vocês nunca me deram um feedback sobre isso? Eu não sabia, eu achei que eu estava fazendo direito. É uma falha do líder isso, porque nós precisamos sempre tentar recuperar os nossos colaboradores, extrair o máximo potencial deles. E é através da comunicação que você faz isso, para acertar as arestas daquilo que porventura está saindo do trilho. Comunicação. E, Marcela, assim, quais são os perfis comportamentais mais indicados para um time comercial que você considera? Vamos, então, já que você tocou nesse assunto, vamos usar como base o perfil comportamental do DISC, que contém 4 perfis comportamentais e a gente pode falar um pouco a respeito dos melhores, talvez para a área comercial, né? Nós temos o perfil dominante, o perfil influenciador, o perfil de estabilidade e o perfil de conformidade. Cada um deles, e não tem melhor ou pior, que isso fique muito claro. Cada ser humano é um ser individual e muito especial, mas cada um de nós também tem uma tendência a ser mais forte em um desses 4 perfis. Para a área comercial, para uma área de vendas, de consultoria, eu diria que os perfis de dominância e de influência, eles talvez tenham um fator mais relevante. Porque o dominante é aquele líder nato, é aquele cara arrojado, é aquele cara que toma a frente das coisas, aceita mais o risco, ele tem mais eloquência, ele muitas vezes é mais rápido do raciocínio. Tem pontos negativos também em todos os perfis, mas o perfil dominante, normalmente ele é mais empreendedor dentre os perfis. Na verdade, é um sublíder dentro do líder, né? Porque tem um líder e tem geralmente uma pessoa que também comanda o time, né? Às vezes não é nem intencional. Você falou um ponto bem interessante. Vou fazer um parênteses aqui para falar disso e depois eu volto para o segundo perfil, que é o estável. Tá. Todos nós somos líderes. Começa por aí. Só que existem alguns
que tem um perfil de liderança mais forte, mais aflorado do que outros. Então, é possível que numa equipe, num time de trabalho, e dentro de um time no futebol acontece isso, não tem alguém lá dentro do campo que exerce liderança sobre os demais jogadores, sim, apesar de ter o técnico aqui fora, que é o líder oficial, né? Mas dentro do campo também tem um líder. Então, no seu time de trabalho, pode haver alguém que se destaque e exerça uma liderança sobre os demais, mesmo não tendo um cargo. Liderança não tem nada a ver com cargo. Você não precisa ser supervisor, coordenador, gerente, diretor para ser um líder. Você pode ser líder, inclusive liderando uma atividade. Não precisa nem ser um líder liderando pessoas. Então existem diferenças na liderança também. Eu lidero uma área, uma atividade, um trabalho específico e especialmente lidero a mim mesmo, para depois, através da minha influência, do meu exemplo, pensar em liderar outras pessoas. Mas voltando para o perfil comportamental. O segundo perfil, a letra I, de influente, é um perfil extremamente interessante para a área da comunicação, para a área de vendas, para a área do relacionamento com o cliente, atendimento ao público. Porque é aquele cara que, talvez você que está me assistindo agora, pense assim, eu tinha um amigo que era assim, lá na escola, na faculdade, aquele que é o grande anfitrião, sim, que junta as pessoas, que chega numa festa e não conhece ninguém, daqui a pouco sai amigo de todo mundo. É. Esse é o influente. É natural isso nele, ele tem um dom da diplomacia, né? Então ele se relaciona muito bem com as pessoas. Isso é ótimo para esse ambiente comercial, porque o que nós precisamos com o nosso potencial cliente? Ter uma boa relação. Se eu busco um perfil extremamente técnico para fazer essa relação com o cliente, talvez a gente tenha ruído de comunicação. Talvez esse perfil técnico seja visto por um cliente como uma pessoa não tão amigável, amistosa. E aí isso pode até atrapalhar uma possível negociação. Então você, líder, você, empresário, que busca um time vencedor, especialmente talvez numa área de consultoria, de vendas, de negociação, é importante que além do currículo, de um papel, da experiência, da formação dos seus colaboradores, você também se atente para o perfil comportamental deles e busque formar um time com esses perfis de dominância e de influência para ter um bom atendimento, boas negociações com seus clientes. Obrigada, Marcelo. Bom, a gente está terminando o programa e eu queria que você desse algumas considerações finais aos corretores de imóveis. Em primeiro lugar, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês, um privilégio poder falar com vocês nesta manhã. E a você, corretor de imóveis, a você, dono de uma empresa do ramo imobiliário, esse mercado é incrível, fantástico, cheio de oportunidades, seja quando as coisas estão indo bem, como também em momentos de crise. Para os chineses, a palavra crise é sinônimo de oportunidade. Sempre vai haver alguém precisando da ajuda, da colaboração de um corretor para vender um imóvel, para comprar um imóvel, para buscar uma locação mais adequada, para trocar de imóvel, seja comercial, seja residencial, aqueles que desejam investir para uma aposentadoria em imóveis. Então, as oportunidades estão cheias por aí, mas nós precisamos capturá-las. Então, para você vai o recado do seguinte, tenha atitude. Não espere as coisas acontecerem. Não espere que o cliente vá até a sua empresa. Você deve sair do seu escritório, estar na rua, estar atento às oportunidades. Onde estão os imóveis fechados? Onde estão as pessoas buscando por imóveis? Para que você tenha sucesso e possa ter resultados acima da média. Tenha atitude. Esse é meu recado para o dia de hoje. Obrigada, Marcelo. Quero agradecer a participação de todos e até a próxima semana.